partir do Excel 2010 surgiram ferramentas muito interessantes de Business Intelligence no Excel. Mais precisamente o Power Pivot, o Power Query e o Power View. Hoje, e como vos prometi na última sessão síncrona, vou-vos dar uma perspectiva de como se utiliza estas ferramentas e do seu potencial. Futuramente vou colocar ainda como construir esta análise, mas hoje vou apenas dar uma pequena perspectiva do potencial desta ferramenta. Para isso, eu peguei em 4 listas distintas, uma lista com distritos, uma lista com concelhos, uma lista com todos os códigos postais nacionais e uma lista dos clientes de uma empresa. A combinação destes registros vai-me permitir obter informações, por exemplo, sobre a localização dos meus clientes e da minha empresa, ou seja, distribuí-los por concelho ou distribuí-los por distrito. Vou-vos dar uma noção de como vocês podem, em primeiro lugar, aceder ao Power Pivot e ao Power Query. O Power Pivot e o Power Query surgem aqui no topo, mas vocês têm que o ativar. Como é que isto é ativo? Vão ao separador ficheiro, em ficheiro vão a opções, em opções escolhem suplementos com e em suplementos com fazem ir. Em ir têm que colocar o visto em Power Pivot e em Power Query. No Excel 2010 vocês têm que ir mesmo ao site da Microsoft fazer o download destas ferramentas. Depois de colocarem o visto, fazem OK. Neste caso aqui já tenho, por isso não decido de fazer este procedimento. Eu já fiz uma importação de registros, essa que eu vou-vos mostrar, que é basicamente 4 listas. Nenhuma destas listas está no meu ficheiro de Excel, são ficheiros importados. Como vos indiquei, com códigos postais. Outra folha com os clientes de uma empresa. Estes dados foram limpos para que não haja violação de privacidade. Uma lista dos concelhos portugueses. Tem aqui concelhos e tem aqui distritos. Para vos mostrar o potencial desta informação, nada como dar um exemplo. Vou pedir uma tabela dinâmica a partir do Power Pivot. Peço uma tabela dinâmica. Vou pedir numa nova folha de cálculo. Ou seja, esta tabela dinâmica surge e vou ativar os campos. E reparem, eu estou a buscar informação, ainda que tenha 4 listas de retaguarda, eu só tenho aqui 4 campos visíveis, que são os 4 campos que eu considero importantes para a minha análise. Podia colocar muitos mais, mas eu apenas pretendo que o utilizador possa mexer nestes 4 campos e fazer análise com base nestes 4 campos. Continuando, se eu quisesse, por exemplo, fazer uma análise baseada em concelho e o número de clientes que eu tenho nesse mesmo concelho, podia fazer um registro no concelho e depois colocava uma contagem dos nomes e eu desta forma via por concelho quantos clientes é que eu tenho. Se quisesse fazer uma análise multinível, ou seja, distrito, concelho, podia fazê-lo. No distrito Aveiro, esta empresa tem 3.409 clientes, o distrito de Beja tem 16 e assim sucessivamente. Ou seja, era uma forma de rapidamente eu conseguir fazer uma análise. E reparem, eu aqui tenho registros que estão a ir buscar informação de 4 tabelas diferentes. Vou-vos mostrar quais são essas 4 tabelas. Vou aqui ao Power Pivot, são estas 4, ou seja, uma eu só estou a utilizar como uma tabela de apoio, que é esta aqui, a dos códigos postais. Eu não preciso da informação dos códigos postais para nada. O utilizador não precisa de ter acesso a estes campos todos. Interessa-lhe apenas saber que o determinado código postal está associado a um determinado código de distrito ou a um determinado código de concelho. O código de distrito e o código de concelho em nada relevam para quem tenha uma análise dos concelhos, da mesma maneira que o código de distrito em nada releva para quem analisa os distritos. Neste caso aqui eu ocultei esta informação, como disse, por privacidade. E fiz ligações, ou seja, eu estou a utilizar a lista dos códigos postais como um pivô para ir buscar a informação dos meus clientes a uma tabela de concelhos e a uma tabela de distritos. O que é que eu fiz com isto? Associei um código postal dos meus clientes à lista global de códigos postais nacionais. E depois associei o código do distrito que está nesta informação. Reparem, isto é informação disponível no CTT. Vocês podem ir buscar esta informação com facilidade. Associei o código do distrito
ao código do distrito, aliás, o código de concelho ao código do concelho aqui na lista de concelhos e depois o código de distrito aqui na lista de concelhos ao código de distrito na lista de distritos. Isto permite-me fazer uma tabela dinâmica que, em vez de ter todos estes cabeçalhos, não, só tenho neste momento só 4 cabeçalhos, eu podia acrescentar cabeçalhos, ou seja, eu podia acrescentar, por exemplo, localidades. Se eu quisesse, por exemplo, que ver a localidade dos meus clientes, eu poderia fazê-lo, ou seja, bastava ir aqui ao nome da localidade e torná-la visível, ou seja, para já tinha que mostrar ferramentas de cliente, tornar isto tudo visível e dar a indicação que a única que eu queria era vou ocultar estas informações, ocultar das ferramentas de cliente e vou ocultar das ferramentas do cliente toda esta informação. Neste momento eu tenho o nome da localidade visível, tenho o nome do meu cliente e o código postal do meu cliente, tenho o concelho e tenho o distrito. Se agora for à tabela dinâmica que fiz há pouco, vou atualizar a informação, vou ao fechar desta informação, reparem, já surgiu aqui o campo, todos os códigos postais, e eu aqui já só tenho o nome da localidade. Se eu quisesse adicionar o nome da localidade aos meus clientes, aparecia aqui, em Águeda eu tinha inúmeros clientes, tinha 45 clientes divididos por diversas localidades. Em Albergaria à Velha tinha um conjunto alargado de clientes divididos pelas diferentes localidades que são consideradas nos códigos postais e assim sucessivamente. Como podem ver, é uma ferramenta muito interessante e com um potencial brutal. Conto nos próximos dias colocar mais informações acerca desta ferramenta, como vocês podem construir este campo, ou seja, eu construí isto aqui, mas demorou um tempo alargado para fazer este vídeo, e conto fazer isto passo por passo para vocês perceberem como é relativamente simples efetuar estas tabelas através do Power Pivot.